Ter uma vida mais saudável nesta época de pandemia. Você quer saber como? Quem dá as dicas é a psicóloga Rosa Cunha de Abaeté. Hoje nós falaremos um pouco sobre um tema muito interessante, que é o otimismo e fé em momentos de crise. A questão do otimismo e da fé são dois componentes que só andam junto. Não temos como falar de pessoas otimistas se essas pessoas não têm fé. E não temos como falar de pessoas de fé se essas pessoas não são otimistas. O otimismo e a fé, eles caminham junto e nós podemos perceber por uma simples razão. Aquelas pessoas que geralmente são otimistas são aquelas pessoas que confiam mais na vida, confiam mais em Deus, têm mais esperança, são pessoas mais alegres, são pessoas mais felizes, são pessoas que vivenciam melhor momentos difíceis na vida delas, são pessoas que têm mais equilíbrio emocional. O otimismo, ele é tão importante na vida das pessoas que hoje nós sabemos, várias pesquisas já nos mostram que as pessoas mais otimistas são aquelas pessoas que têm tendência a ter mais sucesso financeiramente na vida, a ter mais sucesso em questões relacionadas ao aprendizado. Crianças otimistas, elas aprendem mais fácil. Crianças otimistas, elas geralmente aceitam mais as imposições que a vida manda para elas. Pessoas otimistas, elas hoje já existem pesquisas que mostram que pessoas otimistas, se por exemplo desenvolvem uma doença grave, elas têm muito mais chance de conseguir se curar dessa doença grave do que pessoas que não têm otimismo. Pessoas que são mais desanimadas, pessoas que são mais pessimistas, pessoas que focam mais seu pensamento e as suas emoções em coisas tristes, em coisas ligadas ao sofrimento ou à impotência de não acreditar na sua capacidade de vencer as coisas. Porque uma das questões principais relacionadas ao otimismo é que as pessoas que são otimistas, elas confiam muito mais em seu poder de resolver as coisas que acontecem, elas confiam muito mais no seu poder de vencer os conflitos que aparecem na vida delas. Então são pessoas de relacionamentos melhores, são pessoas de relacionamentos mais saudáveis, são pessoas que conseguem ter mais sucesso em todas as áreas da vida. E pessoas otimistas são aquelas pessoas também que você tem prazer em ficar perto dela. O equilíbrio emocional dela é muito melhor, o equilíbrio emocional dela é muito mais interessante, mais contínuo. Dificilmente elas perdem a paciência. E uma coisa muito interessante com relação ao otimismo é que pessoas otimistas também, elas perdoam mais. Elas têm mais facilidade de perdoar. E a gente sabe hoje que as pessoas que não conseguem perdoar, geralmente essas pessoas enfrentam várias questões ligadas a doenças relacionadas muitas vezes à dificuldade de baixa, elas possuem muitas vezes falta de imunidade, elas possuem relacionadas, elas gripam mais fácil, uma das coisas que a gente vê muito, pessoas que adoecem mais. Quando você está associando a sua vida, a sua facilidade em perdoar o outro, você consegue resolver mais fácil todas as suas questões, porque as mágoas que a pessoa guarda, aquela pessoa que não consegue perdoar, que guarda a mágoa dentro de si, é uma pessoa que geralmente, ela, o tempo inteiro, ela está preocupada com aquela pessoa que lhe fez mal. Ela não consegue concentrar nas coisas, ela não consegue concentrar nas atividades que ela tem que fazer, ela tem uma dificuldade enorme em chegar e resolver as questões que ela precisa resolver urgente. As pessoas que geralmente elas têm essa dificuldade de ser otimista, geralmente são pessoas que têm mais dificuldade em perdoar. Elas carregam muita mágoa dentro de si. E a pessoa que carrega a mágoa dentro de si, geralmente são pessoas que têm mais dificuldade em se curar de doenças, às vezes até doenças simples. São pessoas que quando gripam demoram mais a se curar das gripes. Então a gente precisa entender que imunidade, perdão, otimismo, fé são fatores que estão intimamente ligados. São fatores importantes que nós temos que pensar nisso. E eu falo muito com as pessoas o seguinte, o perdão é um exercício que você tem que exercitar todos os dias. A pessoa precisa perdoar o outro e precisa perdoar a si mesmo. Eu sempre falo com as pessoas, um exercício interessante de se fazer é você
toda vez que você sentir mágoa com alguém, use um exercício muito interessante que eu uso sempre, que é o seguinte: você fala, eu falo com as pessoas, você não precisa sentir aquilo. A partir do momento que você fala várias vezes aquilo geralmente tem uma conotação de resultado positivo na sua vida. Você chega para você e fala: eu te perdoo, fulano, e eu perdoo a mim mesmo. A partir do momento que você se perdoa e que você perdoa o outro, consequentemente você está alcançando um resultado de otimismo, de positividade na sua vida. Pessoas positivas, geralmente elas conseguem mais atingir os objetivos dela. Esse é um dos principais, da principal importância de se ser otimista na vida. Tem até uma historinha engraçada que eu gosto sempre de contar para as pessoas com relação ao otimismo, que ele está tão ligado à fé, tão ligado, que essa história é importante vocês saberem. Diz que tinha uma criança, um menininho, e na cidade dele era uma cidade pequena, e as pessoas tinham aquela fé. Em época de faltava muita chuva, minha avó fazia isso com a gente quando a gente era criancinha. As pessoas juntavam os idosos da cidade, juntavam as crianças, enchiam garrafinhas de água, arrumavam uma série de flores e iam levar num cruzeiro que tinha no alto da cidade, lá no alto. E chegando nesse cruzeiro, as pessoas rezavam, faziam orações para que a chuva viesse. E juntou essa família toda e as pessoas todas e várias crianças, e com as suas crianças com suas flores, com as suas garrafinhas de água, e foram subir um monte para poder rezar para a chuva cair. E essa criança, um menininho de 6 anos, foi a única criança, e eles explicaram para ele: o que nós vamos fazer lá? Nós vamos fazer uma oração para chover. E aí o menininho, muito inteligente, pegou o guarda-chuva dele e levou nesse encontro. Então isso chama-se fé. Isso é que é fé. A criança já tinha na cabeça dela que se ela fizesse a oração, que a chuva já ia cair naquele momento. Nós precisamos ter fé dessa forma. Nós precisamos acreditar que as coisas vão melhorar. Nós precisamos acreditar que vai mudar o momento que nós estamos vivendo e que vai passar. Então, assim, ligue a sua teclazinha no otimismo, na fé, que com certeza fica muito mais fácil superar todos os momentos de crise que você está vivendo, inclusive esse que nós estamos passando agora. Com certeza nós vamos vencer. Tenha fé, tenha otimismo. Esses são os 2 ingredientes básicos para vencer qualquer embate que você tenha que vencer nessa vida.